Olá, tudo bem? Olha só, você está assistindo a minha live com Flávio Berman sobre o tema Quantificando os benefícios da luz certa na hora certa. A gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre as metodologias de medição dos benefícios da iluminação correta ao longo do dia. Então, fica aqui se você está interessado nesse tema e se você quer participar do nosso conteúdo ao vivo. Sempre eu faço lives aqui no meu perfil com conteúdos novos, com convidados, falando sobre iluminação a partir de diferentes pontos de vista. Te convido a participar da próxima vez, é só ficar ligado aqui no perfil que eu sempre divulgo, tá bom? Olá pessoal, boa noite! Oi, a Drica já tá aí, que legal, sejam bem-vindos! Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá! Tem bastante gente aí, eu vi que tem gente que já é lá de casa, que já participa bastante, que já é meu aluno. Tem gente são carinhas novas, que eu não vi ainda. Oi, Drica. Então, contem aqui pra mim, escrevam aqui pra mim, por favor, quem tá chegando hoje, quem não me conhece, a primeira vez que me vê, coloca aqui pra mim, por favor, nos comentários, cheguei. E se você já é de casa, se você já é meu aluno, se você já consome meu conteúdo de alguma forma, coloca sou de casa. Quero ver aí se tem bastante gente nova hoje. Iluminação é tudo de bom, é mesmo, é mesmo. E hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco mais tangível, né, sobre a iluminação, que é um tema tão intangível, tão subjetivo até às vezes. A gente vai tangibilizar isso em números, vai ser muito, muito legal. Oi, Luciane, bem-vinda! Valéria tá chegando hoje, seja muito bem-vinda. A Lu também tá chegando hoje. Bem-vinda, Lu. A Drica é super, super de casa. Natália, boa noite, Cá. Natália também é de casa, Eduarda também. Olá, Denise, seja bem-vinda. Pulsar Automação tá chegando hoje, seja bem-vindo. Que legal, tem bastante gente de casa, bastante gente chegando hoje. É legal, muito bom. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, para quem está chegando hoje, eu vou me apresentar brevemente para explicar para vocês do que se trata, né? Por que eu estou aqui falando sobre iluminação para vocês. Eu sou arquiteta, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu me formei em arquitetura em 2009 e ainda em 2008 eu comecei a trabalhar com iluminação durante o estágio, né? Eu fui estagiar na Philips para fazer projetos de iluminação. E até foi engraçado porque quando eu comecei ali no estágio, eu não sabia bem onde que eu estava me enfiando, o que ia acontecer ali naquele momento. Eu até achei que o conteúdo que eu tinha tido na faculdade já seria o suficiente para eu começar a trabalhar com iluminação, e eu tomei um belo de um balde de água fria e eu percebi que não, que eu ia ter que aprender muito, né? E aí toda essa jornada até hoje é de um grande aprendizado. Então eu fiquei lá na Philips quase 11 anos, trabalhei em várias áreas, né? Tive esse privilégio de poder ter uma visão bastante diferenciada, né? A partir de diversos pontos de vista. Então eu trabalhei na área de projetos, que foi onde eu pude aprender toda a parte técnica e fazer projetos dos mais diversos tipos, porque a Philips vende diretamente para grandes obras, né? Então, escritórios, lojas, arenas esportivas, ruas e avenidas, hospitais, praticamente todos os segmentos aí eu tenho uma experiência em projeto. Depois disso, eu atuei numa área onde eu liderava um time que atendia aos lighting designers brasileiros que faziam projetos que a Philips atende diretamente, né? Então, era um time ali das grandes estrelas do lighting design. Eu tive muita sorte de estar muito próxima com esse pessoal e aprender, estar ali no dia a dia, aprendendo com as mentes mais brilhantes do lighting design brasileiro. Então, eu levava produto, falava sobre projeto, dava suporte em especificação técnica, também foi uma fase muito rica. Depois disso, eu fui trabalhar com vendas, eu queria entender qual era o ponto de vista do cliente, o que o cliente pensava quando ele demandava um projeto, ou quando ele queria trocar o sistema de iluminação dele, quais eram os principais desafios, o que ele precisava fazer. E aí eu trabalhei 2 anos com vendas para escritórios corporativos, né, e para grandes redes de lojas. E por fim, eu fui trabalhar com marketing de produto, marketing e desenvolvimento de produto. Então eu cuidava de todo o portfólio da Philips para produtos de áreas externas.
e fazer aquelas decisões, né? Que produto vai ser importado, que produto vai ser fabricado no Brasil, como é que vai ser preço, esse tipo de coisa. E também estava muito em conjunto com o time de desenvolvimento de produto que fica na fábrica da Philips em Varginha, Minas Gerais. Então ali naquele momento eu pude estar muito próxima e aprender sobre construção de produtos, sobre testes, sobre qualidade, sobre uma infinidade de assuntos que complementavam o conhecimento que eu tinha até então. Depois desses quase 11 anos, eu abri meu próprio escritório de Lighting Design, que é onde eu atuo até hoje, o Gris Lighting. E durante todo esse período, eu tive a oportunidade de dar muitas palestras, muitos cursos, né? Dar muitos treinamentos. E eu foi surgindo uma vontade em mim de falar mais sobre iluminação. Eu sempre achei que a iluminação poderia ser ensinada de uma forma mais acessível, mais simples. E é isso que eu faço aqui hoje. Eu coloquei esse projeto em prática, um projeto que eu tenho muito orgulho, eu estou muito feliz por isso, que é esse perfil aqui no Instagram, onde eu falo sobre iluminação, compartilho conteúdos aqui com vocês. Então, todo dia aqui tem conteúdo novo, tem aulão toda terça-feira no YouTube e eu faço essas lives aqui de vez em quando, trazendo convidados super especiais para falar sobre temas que são diferenciados, não são temas que a gente fala aqui no dia a dia de iluminação. Por exemplo, o tema da aula de hoje é quantificando os benefícios da luz certa na hora certa. Meu convidado de hoje é o Flávio Berman. Então, nessa live de hoje, a gente vai entender de que forma a gente pode traduzir em números os benefícios que a iluminação adequada pode trazer para a gente, a partir de diferentes pontos de vista, né? A partir de diferentes benefícios, como saúde, como bem-estar, como produtividade e por aí vai. Então, vamos começar. Eu vou colocar aqui o Flávio na live. Deixa eu adicioná-lo aqui. Vamos ver se dá certo. Oi, Flávio. Oi, Ju, tudo bem? Tudo jóia? E você? Me ouve bem? Ouço perfeitamente bem. Opa, legal. Bom, vamos começar então, só adiantando, né? O Flávio é um profissional que ele tem um conhecimento muito vasto e ele tem, hoje ele é um profissional de iluminação com ênfase em performance. Então isso ele estuda e aplica no trabalho dele, no dia a dia do trabalho dele. Só que ele tem uma trajetória muito peculiar, ele vai dividir isso com a gente daqui a pouquinho, vai explicar um pouquinho mais da experiência dele. Perguntas, pessoal. Peço que vocês coloquem nessa caixinha onde tem um ponto de interrogação aí na tela de vocês, porque as perguntas ficam mais organizadas e eu consigo resgatá-las no final da live e colocar na tela. Eu concentro as perguntas no final da live para garantir a fluidez da nossa conversa, mas vocês podem ir conversando aqui com a gente durante a live, que é muito gostoso aqui bater esse papo com vocês, tá bom? Flávio, bem-vindo, obrigada pela presença mais uma vez. Obrigado a você. Vamos lá então, conta um pouquinho pra gente, por favor, da tua história, o que te levou a querer trabalhar com iluminação, como é que foi isso pra você? Bom, maravilha. Primeiro queria agradecer, tá, Ju, o convite e essa oportunidade de compartilhar a minha trajetória profissional com os seus alunos. É um prazer para mim, realmente. Obrigada, o prazer é meu. Bom, a minha trajetória profissional, ela começou na Shell Brasil, na área de pesquisa. Eu sou formado em comunicação social pela PUC, aqui do Rio de Janeiro. E esse início, né, onde eu fui estagiário na área de pesquisa, foi bastante interessante, porque o departamento era composto literalmente por mim e pela minha chefe, a Daniela Castelo Branco. A gente era responsável pela execução de todas as pesquisas da Shell. Apesar da gente responder para a área de marketing, porque 50% das demandas que a gente recebia eram de pesquisas relacionadas ao varejo, à percepção dos clientes sobre a qualidade de combustível, de lubrificantes e etc. A gente fazia pesquisas também relacionadas à satisfação interna dos funcionários com a Shell, dos funcionários com os departamentos, pesquisas institucionais, pesquisas de testes mesmo, de
peças publicitárias. Naquela época tinha muito break de 30 segundos, né? Uhum. E de forma que eu acho que eu tive essa sorte de ter contato desde cedo com um número de metodologias bastante considerável, contato com institutos de pesquisa como a Nielsen, a Indicator, com que eu aprendi muito, e principalmente, Ju, essa capacidade de interpretar as necessidades de um briefing, até porque muitas vezes quando uma área interna te solicita uma pesquisa, ela não sabe muito bem o que ela quer, né? Uhum. E Imagino. e é você que tem que, de certa forma, entender aquele briefing, o que de fato ela está precisando saber, quais são as informações, elaborar um primeiro protótipo dessa pesquisa, Uhum. entender qual é a melhor metodologia para se usar, às vezes mais de uma, né? Assim, quantitativa, qualitativa, entrevistas em profundidade, executar esse campo, né? Claro que junto com esses institutos, numa coordenação, mas que às vezes é uma execução de fato, porque você tem que ir lá, e finalmente consolidar esses dados e interpretar para poder comunicar com, né, esse sumário para a área que te solicitou a pesquisa, né? Então, eu acho que para além da pesquisa em si, existe uma qualidade muito interessante que você absorve, que é essa interpretação e criação também da problemática, né? Você cria, você interpreta um briefing e você cria ali uma problemática que quem está demandando a pesquisa muitas vezes não consegue, né? Tá. Bom, e na verdade eu fiquei na Shell até 2006, foram 7 anos. E em 2006, um grande amigo meu, Michel Jagger, me perguntou se eu queria abrir um restaurante. E eu respondi que não, porque eu nunca tinha pensado em abrir um restaurante, mas me interessava o formato, né? Naquela época eu já tinha trabalhado com a Select, que é aquela Ah, loja de conveniência da Shell, que era uma das franquias mais bem estruturadas da época, né? E aí eu pensei, falei, olha, era um restaurante japonês, e eu falei, bom, me interessa pensar num formato diferente para um restaurante japonês. E aí a gente começou a concepção do Cone. Imagino que principalmente quem more no Rio de Janeiro deva ter tido contato já com alguma loja. Bom, e nesse processo de formatação do Cone, eu tive um acesso a algumas práticas que eu desconhecia, né? Eu tenho, enfim, uma grande amiga, que é a Yael Dixten, que me trouxe o branding, né? Que hoje é uma ferramenta super difundida e na época você praticamente não ouvia falar, né? ah, E esse entendimento de que eu poderia uh, associar a prática da pesquisa ao branding me fez entender que eu poderia atuar como um moderador, e aí só explicando, o moderador em pesquisa, eu não sei se vocês estão familiares com isso, mas é muito comum aquelas pesquisas que você fica vendo uma avaliação atrás de um espelho. Não sei se vocês já viram isso sim. alguma vez. Tem um E nome esse quem, tipo de pesquisa, não tem? sim, é focus group em inglês. Focus group. Isso. Grupos focais, acho que em português. E Aham. eu entendi que eu poderia aplicar essa prática de moderação e extrapolar o branding, que é justamente uma técnica que você usa para a construção da marca a partir de uma série de variáveis. Eu poderia Uhum. extrapolar isso, no caso do Cone, para uma série de profissionais que estavam envolvidos no processo e que
assim, eles tinham essa função de traduzir cada um dentro da sua área de experiência a proposta que a gente estava buscando. Então, nesse momento, eu entendi que eu poderia ser esse intérprete e tradutor para se transformar a proposta do Cone em identidade visual, em release de assessoria de imprensa, identidade musical, uniformes, Nossa. e absolutamente tudo usando essa técnica que me fazia integrar. Tá? A gente usou também na época uma metodologia híbrida, qualitativa e quantitativa, que a gente aplicava através de provas de cardápio, Uhum. que, enfim, né, você aproveitava aquela descontração que as pessoas achavam que elas estavam ali só para avaliar o cone de salmão, o cone de atum, mas a gente conseguia muito além, né? Assim, Sim. além de entender qual era a nota que ela dava para um determinado cone, a que preço que ela estaria disposta a pagar, e esses aspectos, vamos lá, mais quantitativos e standards, dava para ir muito além e conseguir aferir qual era a percepção deles sobre o formato que a gente estava construindo. Uhum. Com relação à contemporaneidade, à casualidade, né? É um trabalho de você ir entendendo pelas beiradas, né? E é muito engraçado, porque hoje, já com a prática madura, existe exatamente essa... É quase que uma lei. Para você poder fazer uma pesquisa sobre os efeitos e os impactos da iluminação, você não pode falar sobre luz. Senão, a pessoa vira uma crítica. Sabe? Tá ótimo, Sim. adorei, entendeu? E acaba direcionando também o resultado, né? Completamente, ela vira uma especialista, né? Assim, Uhum. na época da Shell era engraçado quando a gente avaliava campanhas de breaks para comercial de televisão, em que a gente queria saber, na verdade, assim, como eles estavam sendo impactados, como eles se lembravam, ao que remetia. E não adiantava, né? Por mais que a moderadora tentasse, eles viravam todos nizanguanais, entendeu? Você falava, esse aqui vai funcionar. Pode nesse que esse vai funcionar. Eu falei, cara, não quero saber se esse vai funcionar ou não, né? Sim. Então, acho que é muito difícil, inclusive, para os lighting designers, né? E eu tive já essa experiência, fazer uma entrevista sem querer saber, não, mas o que você achou da iluminação? Aí acabou, aí Uhum. você Sim. perdeu o ponto, né? E bom, e esse processo do Cone, ele foi acontecendo e aí foi muito interessante, porque cada profissional, a maioria naquela época amigos muito competentes, é, foram pegando aí dentro de cada área de atuação uma, enfim, uma direção para entregar um trabalho e eu vivia resolvendo o problema de luz, da iluminação. Eu, assim, eu vivia resolvendo o problema e eu comecei a entender que, na verdade, quem criava esses problemas era eu, entendeu? E aí isso começou a me apontar, mas muito de leve, até porque eu nem tinha tempo, imagina. Eu ia lançar um restaurante, eu queria realmente resolver. Né? Na época a gente tinha uma questão que era... A gente decidiu trabalhar com atum de primeiríssima qualidade, tá? Uhum. Porque as pessoas não estavam acostumadas a comer peixe processado. E isso significava uma perda de margem de lucro altíssima. E Imagino. era inconcebível para mim que os clientes não percebessem isso, não existia o balcão iluminado ainda, Uhum. né? Então, Tá. enfim, fui correr atrás disso e para adicionar uma luminária tinha que adicionar uma serpentina porque esquentava e fomos lá e conseguimos e tinha principalmente assim um aspecto que me incomodava muito que apesar da gente ter um trabalho muito minucioso de branding
em cada detalhe, em cada utensílio, no uniforme, na identidade musical, é, na arquitetura, a gente não conseguia, de fato, ter uma experiência plena, sabe? Tá. E isso me incomodava muito. E, assim, na última hora, já com as arquitetas, você pode imaginar, né? Flávio, a gente precisa terminar o projeto, você não vai inaugurar. Graças a Deus, eu consegui ter uma ideia muito simplória. Se você quiser mostrar as fotos, Ju, eu Tá, acho vamos que lá. é interessante. Uma ideia muito simplória, que era usar rasgos na parede com neon embutido e acrílicos brancos como difusores, né? Eu vou E a começar da gente, primeira aqui, você me diz, claro, eu acho tá? isso super importante nesse processo. Essa é a marca do Cone, que foi criada Uhum. pela Yael Dixten e pela Eliana Nigri, tá? E eu coloco o impresso, porque eu acho que esse processo foi muito interessante, porque, enfim, finalizando o que estava falando agora, a solução de iluminação foi inundar o cone com uma luz laranja, que era praticamente jogar essa marca literalmente para a branding experience. Então, Tá. se você for passando, a gente consegue ver essa evolução da identidade visual para arquitetura. E quando a gente está, na verdade, por exemplo, aqui, olha o balcão iluminado, eu estava falando Uhum. já com essa luz conceitual, mas que não poderia distorcer o As atum, né? cores, O atum claro. era o grande problema, na verdade. Sim. Mas se você for ver, o molho, ele tem cada detalhe, e isso não era pleno sem essa iluminação, sabe? Tá. Então, você pode passar aí um Vamos pouquinho lá. mais. E realmente, era cada detalhe, desde o letreiro e nos eventos que a gente ia. Aí, essa instalação era toda feita de copos. Eu acho interessante porque você vê nitidamente essa fusão Uhum. entre a identidade visual, que geralmente está nas franquias como um brand guideline, e Uhum. na época, eles falaram assim, não, peraí, se existe um brand guideline, por que não um light guideline? Entendeu? E foi aí que a gente Verdade. começou, foi aí que a gente cunhou a expressão light branding, né? E os franqueados que entravam, enfim, contar um pouquinho depois, eles já eram orientados desde o início a que tipo de iluminação eles precisavam usar, quais eram os equipamentos, e realmente tinha uma imersão, era uma empresa light-oriented. E deu bastante Muito. certo, né? E a iluminação, então, era um agente unificador de toda essa comunicação Isso. visual que estava, num primeiro momento, meio solta, vamos colocar dessa forma. Ela Não é, unificou tudo e transmitiu isso para o cliente. Foi não isso? era só a comunicação visual, não. Era a identidade musical, Uhum. era, enfim, em grande parte, né, a identidade visual aplicada em uniformes e copos e guardanapos e assim, Deus está nos detalhes, né? Com E só certeza. que esses detalhes eles não se integravam. Eu acho que a iluminação ela teve essa função. Que legal. Tem mais uma foto aqui. Tem, porque aí é quando a vida começou a ficar difícil, né? Porque apesar de ter sido muito intuitivo e ter dado muito certo, existia uma fragilidade, porque eu não conhecia, não dominava a técnica. Então aqui tem uma foto que para mim ela é muito representativa da loja de Ipanema, que eu começava a brigar com as outras fontes de iluminação, no caso essa é uma fluorescente compacta, e a gente Uhum. começou a gastar muito dinheiro. Assim, essa foi uma cenografia feita pela Cenomax, que na época trabalhava para a Globo, e a gente entendia que a iluminação precisava ser preservada. E a gente abriu 14 lojas, tá? Uau. Em 14 meses, só para você Nossa. entender. Assim, só para assim, vocês terem uma ideia de grandeza, a gente projetou a primeira loja para faturar 80 mil reais e 3 meses depois a gente começou a faturar já 320. Então a gente, Nossa. em 15 metros quadrados,
porque eu herdei essa experiência da Select, de Que você ter essa sucesso, hein? rentabilidade por metro quadrado. Então a gente precisava crescer muito rápido. Então foram Uhum. 14 lojas em 14 meses, e eu comecei a observar que nas lojas onde a luz funcionava, elas performavam melhor, o faturamento era mais alto e os funcionários se relacionavam melhor, os clientes voltavam mais e não necessariamente essas lojas eram as flagships de Brasília ou de Salvador, elas não eram realmente as mais bonitas ou as mais imponentes, era a luz mesmo. E foi a primeira vez que eu tive essa evidência dessa associação entre iluminação e performance. Nossa, então começou de uma maneira um pouco mais intuitiva para você, e com a experiência você teve essa sacada. Muito, muito. E depois foi, enfim, depois eu fui correndo atrás, né, para resolver esse, esses pepinos. E a partir E daí você já entrou no mercado de iluminação ou não? então, não, eu fiquei, enfim, o Cone foi incorporado pelo Grupo Trigo em 2008, que é o grupo, enfim, que na época tinha Domino's, Spoleto, etc. Foi muito rápido e, enfim, eu preferia sair, fiquei sabático, enfim, fiquei 3 meses sabático até agora, gosto de falar isso, e comecei a empreender na área de tecnologia. Era um momento que, enfim, estava chegando toda aquela turma do Vale do Silício, foi divertido, mas em 2013 eu já estava bastante cansado daquilo tudo e comecei Uhum. a pensar em... falei, bom, qual é a maior ambição que eu posso ter, né? Aí você pensa, né? Eu acho que a maior ambição que você pode ter em trabalho, assim, é o menino que sonha em ser bombeiro e consegue ser bombeiro. Não sonha em ser Sim. bailarina e é bailarina. Assim, é um privilégio enorme. E aí aconteceu, assim, por casualidade, desde 2008 eu recebia muitos donos de restaurantes que me pediam para formatar o negócio. Muitos vinham antes de abrir e outros vinham já com o negócio mais ou menos, né? Pedindo Para acertar, né? um help, isso. Certo. E eu sempre atendi a isso com reuniões pontuais, sem nenhuma contrapartida, porque realmente essa era uma página virada na minha vida. Até que o Nauhara, que foi o chefe que ajudou o Cone em todas as etapas, né? Não só na elaboração do cardápio, mas, enfim, prestou equipe. Ele me pediu para ir no Seidô, que era o restaurante dele na época, e me falou, Flávio, você de repente quer entrar como sócio, etc. E eu falei, não, nem pensar, né? Sócio de restaurante, nem pensar, mas eu vou, assim, aqui dar uma pensada como é que eu posso realmente te ajudar. Tá. E decidi realmente ajudar ele e comecei a fazer uma pesquisa exploratória sem qualquer contrapartida, não contratado. E aí eu conversei basicamente com o gerente diurno, o gerente noturno, os 3 clientes e entendi mais ou menos o que estava se passando ali. Uhum. Então, enfim, já tive uma primeira pista e uma hipótese, né? Que, enfim, é como a gente denomina em pesquisa. E aí me veio uma epifania que foi, bom, eu chamei o Naohara e o Rafael, que eram os donos, e falei, olha, vocês querem que eu reformate o Seidor, eu aceito, desde quando, assim, desde que a iluminação seja 50% do budget. Até porque eu sabia que pelo pouco budget que eles tinham e Uhum. pela transformação que o Seidor precisava passar, isso só poderia acontecer pela iluminação. Uau. Então, eles toparam, e aí a gente começou o trabalho lá. Eu montei de Uhum. novo uma equipe, chamei de novo a Yael, chamei de novo as arquitetas e falei, gente, vamos lá.
Tá. Aí eu acho que tem algo, assim, a gente começou fazendo, aplicando pesquisas também quantitativas e qualitativas nessa dinâmica de provas. O Uhum. Seidô era diferente, porque ele era um restaurante que se pretendia ser um estrela Michelin, sabe? Certo. Então a gente chamava já as pessoas para fazerem uma degustação de especiarias, né? E elas Certo. iam, avaliavam de forma quantitativa aquelas especiarias e eu aproveitava para fazer uma pesquisa em profundidade, semi-aberta, conversando com ela, ok, as especiarias são ótimas, mas e aquele sushi tradicional, entendeu? Aquele barco, aquele Califórnia, como é que é isso? Porque eu já imaginava que o problema pudesse estar aí. E a partir daí eu entendi que o problema realmente do Seidô estava relacionado ao fato dele ser opulento e que a gente precisava ser um japa friendly. E Tá. isso é uma distância enorme. E aí a gente realmente precisou carregar na iluminação, acho que você pode mostrar, vocês vão Vamos lá. entender, foto a foto. Enfim, aí é mais para mostrar a solução, tá? É uma solução cenográfica, mas realmente o Sim. objetivo dela era preencher o espaço com essa luz que representava todo o processo de branding que a gente tinha cursado. Então era uma luz que ela conseguia equilibrar um japonês tradicional, mas nem tanto, porque você vai Uhum. graduando, né? Sim. Assim, descontraído, mas ao mesmo tempo com qualidade. Então, assim, essa iluminação, ela tem uma quantidade de significado dentro dela que é inacreditável. E a dificuldade de chegar a ela foi enorme, porque foi tentativa e erro. Né? Assim, você Sim, vendo imagino. esse plafond, ele é composto É o por... mesmo aqui, né? É o mesmo, é o mesmo. Ele é Tá. composto, assim, imagina, por uma lâmpada T5 de 3000 Kelvin, mais um corretor de um quarto de CTO, que é aquela gelatina, Tá. mais uma opalina branca e mais um algodão cru. Até chegar nessas quatro variáveis, foi assim, realmente foram madrugadas. E ainda por cima, eu precisava ficar com um barco de sushi que o Naohara preparava para mim, para entender o quanto aquilo iria influenciar na cor, né? O Claro. impacto que aquilo ia ter na reprodução de cor. Aí eu acho que você pode passar, assim, com relação à mudança de proposta, eu acho que essas fotos são bem representativas. Seidô significa bronze. Em, Ah, tá. e você vê que assim, a troca das luminárias deu até pena, realmente, eram luminárias caríssimas. E que a gente trocava por luminárias super baratas, mas que eram adequadas. E aqui você pode ver, né, você tem o restaurante numa iluminação de conceito e Uhum. o sushi como ele deve ser, numa reprodução de cor dialógena. Né? Infelizmente, naquela época não tínhamos LEDs com essa reprodução de cor. Né? Sim, sim. Tem E, mais uma aqui. e aí esse foi um turning point da minha vida, porque eu terminei todo esse processo do Seidor e falei, meu Deus do céu, assim, como é que eu me aproprio dessa iluminação? Né? Como é que eu me aproprio disso? Até porque eles vão querer abrir outro restaurante e eu vou entrar em tentativa e erro de novo. E eu fui no Google e comecei, né? Color, light color. Assim, e cheguei a um espectrômetro, um tijolão, né, de 2015, Sim. e que realmente mudou a vida, porque a partir daí eu comecei a ter acesso, a partir de dados, ao que eu já manipulava, e melhor do que isso, né, assim, eu conseguia correlacionar a performance, aumento de faturamento, e alguns outros KPIs que a gente vai ver adiante ao espectro. E quando você Uhum. correlaciona essas duas variáveis, você vai chegando a analíticos.
Passa a que ficar é muito o que mais a gente claro faz qual é a hoje. consequência da Muito, sua intervenção, né, no caso. muito mais claro. Sem dúvida, sem dúvida. E então a gente, é, enfim, a partir daí eu comecei a me considerar um profissional de iluminação, mesmo, né, na época eu nem sabia que existia um lighting designer, assim, entre nós, assim. Era nesse nível. Que demais! E aí essa foi sua primeira experiência, então, primeira não, né? A segunda, na verdade, com iluminação. Sim, sim, Mas que você já conseguiu incorporar muito da sua experiência passada com com pesquisa, certeza. desde o início já foi baseado nas duas coisas em conjunto, né? As duas, né? Assim, porque eu nem sei o que fazer, honestamente. Assim, eu nem sei como atuar se não for a partir de um diagnóstico. Uhum. Assim, é aquilo, né? Eu não consigo entender muito bem, assim, ok, eu consigo entender o que é bonito ou feio, mas nós estamos aqui para quê? Né? Assim, é para ter êxito, é para ser adequado. Eu Claro. vi mais tarde que se poderia ter os dois, mas E é isso isso veio que você mais aplica tarde. hoje no Lab, não é isso? É isso que a gente trabalha no Lab. A gente trabalha esses analíticos de performance que a gente extrai do campo e associa eles aos analíticos espectrais, aos dados espectrais. Então, se você tem uma espectrometria que gerou 30% de aumento de faturamento, você já tem um padrão e um analítico. E aí você começa a enriquecer, e a gente faz também esse trabalho junto à indústria, porque é um trabalho muito importante para conseguir gerar essa demanda de uma espectrometria de qualidade aqui no Brasil. Porque Ah. isso, por incrível que pareça, demora. É um processo lento. Assim, eu não sei aí o quanto você acompanhou na sua época de Philips, Sim, mas sim. a gente é um mercado considerado cost-driven, né, Não, driveado por custo. por custo, não é o melhor que vem para o Brasil necessariamente, né? É o que tem Sim, o melhor custo-benefício. Então, sim, muita coisa o Brasil não tem, pelo menos não no momento inicial, não chega, né? sim, sim. Ou quando chega é E muito caro para o mercado, de qualquer forma. é muito caro, assim, é porque caro, a gente também vai ver lá na frente, ele é Sim, muito relativo, né? Não vou dar mas spoiler. sim, sim, entendi. Mas nesse momento inicial, quando a gente fala no preço, é aquele preço que assusta, né? Por mais que depois Sim, ele venha a fazer sentido. sim, E então, assim, na live da semana passada, que eu conversei aqui com a Mônica, a gente estava falando sobre como a iluminação tem o poder de influenciar no bem-estar das pessoas, na saúde, que isso vai impactar, né, consequentemente a produtividade ou vai gerar um ambiente mais agradável, onde as pessoas têm, né, vontade de ficar mais tempo e tal, e que isso para as empresas pode se converter em benefício, seja redução de custo, seja aumento de faturamento, seja aumento da própria performance ali dos próprios funcionários que vão render mais, né? sem Como dúvida. a gente tem alguns exemplos para falar sobre isso hoje, não tem? A gente pode mostrar um primeiro Sim, deles? sim, por favor. Tá. Eu sugeriria que a gente repetisse alguns exemplos que a Mônica mostrou na semana Uhum. passada, dando um pouquinho. Tá Essa é a bom. técnica de light branding que nasceu já lá naquela época e veio evoluindo, né? Certo. E esse é um caso do Empório Jardim, em que a gente usou uma iluminação dinâmica, Uhum. que ela pode ir Vamos passando, passando. e que é muito interessante, tá? Você pode, enfim, passar mais de uma vez, como você está vendo, essa iluminação ela vai se alterando durante o dia. E aí, basicamente, você precisa entender que assim, é uma coisa que é muito clara no mundo da pesquisa, níveis diferentes de performance. Então, existe uma performance relacionada a indicadores fisiológicos e não visuais. E eu acho que a maioria dos lighting designers enfim, arquitetos que estão aqui têm ouvido muito se falar da luz como uma ferramenta para sincronização do ciclo circadiano,
mas acho que a gente não pode entrar nisso aqui, que é uma outra live. Sim. Mas aqui nesse caso, eu acho que o interessante é que a grande evolução é você, como no caso do Empório, precisa diagnosticar qual é a demanda da Branding Experience de cada uma dessas faixas horárias. Então, no café da manhã, o Empório Jardim tem uma demanda. No almoço, ele tem uma outra demanda e um outro target. Né? À tarde, eles têm o chá, que é o grande atrativo deles, eles têm uma outra demanda. E no final de noite, eles, por exemplo, têm um espaço ocioso. Então, antes de começar essa intervenção, você precisa entender exatamente quais são os indicadores de performance que você quer atender. Aqui nesse caso, a gente tinha assim, algo muito claro que, a partir das 8 horas, eles não tinham público porque eles não tinham proposta, porque eles continuavam com a mesma iluminação do almoço e do café da manhã. Eles eram uma padaria, a gente vê tanto isso, né? Uma padaria à noite. A gente fica brincando, né? Assim, não tem realmente como um restaurante, por mais bem projetado que ele seja, ele sempre vai ser pleno no jantar ou pleno no almoço. E depois ele vai ter 50%. O Empório de Jardim, tanto do Jardim Botânico quanto de Ipanema, ele está adequado o tempo todo. Só para você ter uma ideia, o de Ipanema, ele começa com 234 lux ali no tampo da mesa, termina com 34 à noite e as pessoas não percebem. Olha. Entendeu? E, enfim, são dois negócios de extremo sucesso. Assim. Fica fácil, né? Você poder... É uma mão, né? É uma mudança muito sutil, né? De acordo com os horários. Onde a gente sente mais aqui nas imagens é das 8 horas da noite para 7 horas da manhã do dia seguinte. Mas ao longo do dia, isso é muito sutil. Muito sutil. É subliminar. E eu imagino que, inclusive, também atraia públicos específicos para cada horário, né? Não é a mesma pessoa que vai tomar café da manhã do que a pessoa que vai tomar chá da tarde. Não. E essas pessoas esperam coisas diferentes. Exatamente. E falando, enfim, aí trazendo isso, tá, para indicadores de performance, números, aqui a gente está falando especificamente de uma questão de recorrência. Eu acho que a gente tem um gráfico. Aqui era para mostrar para vocês o seguinte, como é que era o Empório Jardim antes da intervenção. E aí falando mais de uma questão de reprodução de cor. E depois. Nossa, é gritante. Assim, a gente ganhou 33% de recorrência, não somente pela reprodução de cor, mas justo por essa adaptação dinâmica durante o dia. Né? E aqui, vendo isso de uma forma mais analítica, a gente isolou os clientes habituês, tá? Que era a amostra que a gente conseguia, de fato, monitorar para entender qual, de fato, foi o impacto da intervenção na recorrência. E aí, enfim, tem empresários que não se importam de abrir números, tem empresários que se importam e, enfim, a gente tem que jogar com isso. Mas, basicamente, se você multiplicar o ticket médio por 33%, né, você pegar o movimento, que é geralmente por abertura de mesas, né, assim, pegar o número de abertura de mesas, somar 33%, né, e multiplicar pelo ticket médio, você vai chegar a um valor em real bastante relevante. Né? Então, esses 33% de recorrência, ele reflete quase que diretamente 33% de aumento em faturamento. É dinheiro. Não no faturamento total, no faturamento entre clientes habituês. Né? Certo, claro. Tá, desculpa, entendi. Mas entre esse grupo é direto, né? Sim, é só você entender, no caso, a representatividade dos habituês, eles também não abriram, eles não tinham, o que ajuda muito esses clubes de fidelidade, né, para ver frequência. Mas eles não tinham, mas a gente sabia que, assim, ali, como um bistrô de bairro,
eles tinham aí uns 40%, 50% de público habitué. E a gente sabe, então, que esse incremento foi por conta da iluminação, né? Por conta da metodologia que foi feita essa pesquisa. Exatamente. Eu acho que a gente pode ver lá na frente Ah, tá. exatamente como isso funciona. Vamos passar para o light coloring, é isso? Pro light coloring. Vamos lá. Tá. Basicamente, o light coloring é bem mais simples, né? Porque você não está falando de uma modulação espectral, e sim de uma composição espectral para atingir um determinado resultado, que geralmente é a percepção de qualidade, faturamento e ganho de ticket médio, porque, enfim, a pessoa não consumia sobremesa. Olha a diferença, né, desse É absurdo. doce de antes para depois. Né? É absurdo. É outro doce, né? Ficou muito mais gostoso depois. E o perigoso, eu acho que vocês já devem ter ouvido há muito tempo, a pessoa olha e fala isso, nossa, luz é tudo. E o problema é que a gente não calcula, né? Então, o que é isso tudo, né? Verdade. Enfim, a gente fez a mesma coisa com os pães. Essa é o padrão antigo, esse é o padrão novo. A gente teve um aumento de 31% das vendas. E esse indicador de performance é um indicador de performance muito superficial. Você, para chegar nele, basicamente você precisa fazer um monitoramento do faturamento, na verdade do mix, ou do consumo per capita de doces ou de pães. Naquela determinada categoria, né? Você isola a categoria e analisa aquela. Isso. Retira as sazonalidades, que basicamente assim, se dão relacionadas, enfim, tempo mais frio, né? Tendo mais calor, e consegue chegar a um número bastante relevante, né? Assim, eu acho que a gente ouve muito falar de relevância estatística. Isso significa que quando você tem uma quantidade, né, uma base suficiente para chegar a uma variável que você quer calcular, em que você tenha uma representatividade, enfim, aceitável. Às vezes não é 95%, é um pouco menos, mas funciona. Nossa, incrível. Funciona bem. E tem aqui também mostrando um pouquinho sobre a... Eu queria trazer esse caso, eu não sei se vocês conhecem, da Casa Balduco. É uma franquia de São Paulo, super interessante. E esse caso a gente foi até o final para mensurar payback, porque eles queriam justamente gerar um case para poder vender essa solução para os franqueados. Então você pode, aqui eu já queria colocar, a gente está falando da correlação entre a espectrometria e os dados de performance. Então aqui vocês podem ver, se quiser ir e voltar, eu acho que a gente estava conversando com a Ju dos low hanging fruits, né? Não é muito difícil. Não. Com uma iluminação tão ruim e um espectro tão pobre, a gente conseguir um bom resultado, né? Mas o que eu achei interessante nesse caso, e aí você pode vir para o gráfico, Ju, é que a gente teve, tá pequenininho, eu vou colocar aqui para vocês. A gente teve uma evolução de mix, tá? O que significa mix? Nesse caso, o percentual de faturamento do expositor sobre o faturamento da loja, tá? O quanto representa a venda desse expositor no faturamento da loja. E esse percentual de mix, ele impactou o faturamento em R$ 2.482. E o investimento foi de 1.320. E aí, realmente, quando a gente passou esses números para eles, assim, isso sempre causa uma estranheza e uma desconfiança. E quando você consegue preservar o impacto visual para ele, então a gente deixa os dois, e fala, tá, já sei do que se trata, vamos... E foi isso que aconteceu, né? Ela começou a enxergar essa iluminação como uma ferramenta de venda, que é o que a gente batalha todo dia, né? Para agregar valor a toda a cadeia, né? Então, você está me dizendo que o investimento nesse caso que eles fizeram
para instalar iluminação nova, já se pagou no primeiro mês com o retorno, com as No vendas primeiro, adicionais. no primeiro mês. Isso é seguro. A Casa Balduco, ela tem números muito consistentes de venda. A variância Uhum, é mínima, sabe? tá. Nossa, é incrível. Para qualquer empresário, esse é o sonho de consumo de qualquer Sim. investimento, né? Não, e foi muito engraçado que assim, a gente sempre batalha porque tem uma relação de colaboração. Assim, o Lab não faz projeto. A gente Uhum, colabora justamente para conseguir extrair esses dados e também retribuir em benefícios claro. de faturamento. E foi engraçado que no que a gente mandou esse relatório para a diretora, ela falou, então, Flávio, a gente tinha uma certa dificuldade, demorava para responder. Então, Flávio, olha o seguinte, o Carlos, ele quer levar para o Chile, então olha só, a gente tem umas 30. E aí a gente foi ficando já assim, né? Foi muito, muito legal, Que incrível. muito bacana. E E nesse aí, caso, desculpa, pode falar. não, não, pode falar, pode falar. Eu ia te perguntar, nesse caso a gente está falando exclusivamente em ponto de venda ou exposição de produtos, né? Então É, é diretamente a melhora que ou que o ambiente, a ambiência representou para os clientes ou que aquele produto passou a ser mais atrativo para os clientes, é isso? exato, exato, exato. Tá. E, bom, acho que vale a pena, Ju, tô vendo aqui, tá passando tão rápido, né? Sim. A gente entrar num caso que eu acho que, enfim, sejam talvez os casos que mais interessem Tá. atualmente, não só a comunidade científica, mas também aos lighting designers, que é a produtividade que você pode ganhar através de intervenções de projetos de iluminação. E Né? também é possível medir produtividade, ganho de produtividade? É possível medir isso? Assim, totalmente possível. Isso é bastante controverso ainda. Assim, Uhum. as normas elas estão começando a ser estabelecidas. O que a gente teve nos últimos anos foram indicadores de conversão de photopic lux em melanopic lux. Assim, isso nada mais é do que um índice para você poder aplicar um projeto com supressão de melatonina, tá? Uhum. Isso já foi um grande avanço e atualmente o WELL, que é uma instituição na qual eu sou certificado, ele já, assim como o LEED gerou normas em função da eficiência energética, ele já tem Uhum. normas relacionadas a um projeto circadiano. Então, isso tem realmente impulsionado muito esse tipo de demanda. Né? E a gente tem visto no Lab e tem tentado, da melhor forma, prover indústria e lighting designers com as ferramentas possíveis para se fazer esse tipo de projeto, que é um projeto diferente. Né? Assim, ele de fato é um projeto diferente. Você precisa da interdisciplinaridade, de fato, porque, enfim, você não é especialista muitas vezes no assunto, você precisa de um médico envolvido, você precisa de um performance agent, que eles chamam, que é uma pessoa que vai lá só para medir as iluminâncias a 1,20, né, 1,20 m do piso. Tá. Então, assim, isso ainda está muito novo, mas eu acho que vale a pena a gente ir aí para o Passar aqui? caso. Esse é o Vamos. caso de uma empresa de publicidade, uma agência em São Paulo, em que eles também permitiram que a gente fosse até o final. Eles estavam interessados em entender realmente se eles investiam e qual era o payback que eles teriam de fato. Então, Uhum. começamos, como sempre, com o diagnóstico. O diagnóstico precisava ser bastante preciso. Então, só para você entender, ele foi feito na sala de atendimento, tá? E Tá. em cima de uma queixa que era dificuldade de seguir processos. Então, quando você pergunta, é possível se medir essa melhora e essas métricas? Sim,
Isso é técnica de pesquisa. É uma Certo. pesquisa em profundidade, quando você restringe muito o objeto, ela chega num ponto que é chamado de saturação teórica. Tá. Enfim, traduzindo isso, seria o seguinte: você tem 10 pessoas numa sala, você tem um ar-condicionado trabalhando há meses, com barulho insuportável, e numa semana você conserta aquele ar-condicionado e você pergunta, né, ali para mas aquele barulho te incomodava? Nossa, incomodava. Aquilo, e todos respondem alguma coisa muito similar, que é o caso realmente dos nossos projetos, em que você tem um comportamento muito similar de, enfim, dos colaboradores que deixam de tomar café, que chegam com mais disposição em casa. E Uhum. então, aqui, né, eu estou trazendo duas métricas que eu acho bem interessantes, tá? Tá. Uma que a gente trabalhou especificamente, que é a facilidade de se concentrar para planejar, porque a gente entendeu que a dificuldade de seguir processos estava muito relacionada a essa dificuldade de concentração por uma Uhum. série de razões. Você sempre precisa entender esse contexto. Era uma sala de atendimento, então eles mencionavam que a Nestlé podia ligar a qualquer momento, que a Procter Gamble podia ligar. Eles eram interrompidos o tempo todo. Certo. E eles tinham uma iluminação muito carente, realmente, de supressão de melatonina. Tá? Tá. Então, o próximo gráfico, ele já não é mais ele não se trata mais de uma variável comportamental, Você mas de quer que uma eu mude ou é o de baixo? pode Desculpa. mudar, pode Ah, mudar. tá. Essa é a comparação, tá? O de cima é o antes e o depois, em Ah, certo. planejamento. O de baixo é o depois, que está Certo. pequenininho. E o próximo gráfico, ele já é enfim, você já tem também enfim, tinha um gráfico ali de uma variável fisiológica, que é a melhora da disposição depois do almoço. A gente sabe que assim, Uhum. muita gente tem aquela lombra, isso é alguma coisa que a gente consegue intervir. Né? O trabalho é esse, é tornar mais Sim. fácil as demandas diárias e que geram naturalmente um buffer, uma sobra de energia e disposição no final do dia, que alguns, assim, se alguém é sócio da empresa, usa justamente para, entendeu, tá ali e escalar, como é o caso dessas startups. Se é um colaborador que não é sócio, às vezes isso que é muito bacana, ele utiliza isso e a gente teve uma percepção de 55 minutos de horas produtivas dia, tá? Esses valores, eles são muito consistentes, tá? Eu queria, enfim, não sei se eu vou ter tempo, tá? Dentro da mesma lógica, tá? De saturação teórica, a gente vai chegar aqui ao payback, só para vocês entenderem. Esse projeto ele custou R$ 11.380, tá? Equipamentos e automação. E a gente considerando um custo por hora de funcionário de R$ 50, Acho que tá? tá aqui. É esse daqui, Ele. né? Ah, sim. Isso. Então a gente tem um custo de hora por colaborador de R$ 50, uma performance incremental dia de 55 minutos, uma sala de atendimento com 8 colaboradores. Então você tem uma performance incremental dia nesse departamento de R$ 366, uma performance incremental mês de R$ 8.066. Se o valor investido foi 11.380, a gente tem um payback inferior a 2 meses. E aí, sob uma lógica financeira, você pode chegar e falar, não, mas não confio muito. Quem não conhece realmente uma metodologia de pesquisa pode questionar. Eu falei, ok, e se tiver 50% de margem de erro, você aceita? Ok, isso sobe Uhum. para 4 meses. E se Que tiver mesmo assim 80, é super é, ok, né? Para um e é investimento. engraçado, né? Assim, se ele fala luz é tudo, qual é a surpresa, né? Total.
Com certeza. Então, essa metodologia é baseada numa entrevista aprofundada com os funcionários para entender esse retorno. A partir disso, vocês têm o resultado de quanto tempo, né? Que é para a gente chegar em números. E aí, Isso, com base no salário do colaborador, você chega no retorno de investimento. exato, exato. Os empresários ficam muito felizes, né? Não, ela foi muito interessante, porque a CEO, quando a gente acabou de. Porque, assim, a apresentação disso, Ju, ela é quase que um relatório de RH. É aquilo que a gente falou, você quase não fala em luz, né? Você fala dificuldade de seguir Sim. processos, coisa. E ela foi interessante, porque ela falou: agora vocês vão falar com o meu CFO. Falei: bom, conseguimos atingir o que a gente queria, né? Sim. Passou É aquela bem primeira interessante. fase, né? Já foi É, pré-aprovado. é. Agora vocês vão falar com o meu financeiro. Muito bom. E, Flávio, como é que faz se alguém quiser envolver o Kelvin Lab num projeto? Como é que funciona esse fluxo de trabalho? O Lighting Designer envolve Então, vocês? O próprio cliente pode entrar em contato? Como é que funciona? exatamente. A gente, na verdade, tem o canal através do, não sei se você quiser passar aí, que é o nosso site, que é o Uhum. kelvinlab.com, e que Tá, você tem uma área, né? Vocês vão encontrar uma área que vocês podem passar um e-mail para a gente, e também pelas mídias sociais. tá. Você tem um perfil. E, enfim, a gente em breve, tá, vai lançar aí uma plataforma em que eu acho que vai ficar mais fácil, né? A gente ouve bastante isso, né? Existe muito interesse, mas como é que eu entro em contato? Então, assim, para o teu público, eu estou conseguindo informar, mas em breve isso será bem mais fácil. Que legal, que legal. Então, seja o empresário, o próprio empresário que quer gerar essa melhoria para o negócio, ou um lighting designer que está com um projeto que Sim, pretende, né, implementar alguma coisa do tipo, pode entrar em contato com vocês que aí dá para sim, seguir sim. adiante. Sim, o empresário, assim, a gente vai entender dentro do perfil dele se existe algum interesse nessa troca para gerar analítico para os lighting designers. E o Uhum. lighting designer, a gente vai entender como instrumentalizar ele para poder incluir as métricas no projeto. Que show, incrível, incrível. Eu tô vendo aqui Obrigado. que o pessoal tá elogiando muito, tá gostando muito, o pessoal já tá pedindo a parte 2 da live. Eu topo, se Que você bom. topar, eu acho que a gente pode Tamo, fazer mais pra frente. tamo junto, tá dentro. Vamos lá, vamos abrir para perguntas então, que a gente já estourou um pouquinho o tempo, mas vamos ver se a gente consegue responder algumas perguntas. O Daniel pergunta: é possível aplicar essa metodologia em qualquer ambiente? Qualquer tipo de ambiente comercial? A gente, por exemplo, numa fábrica, a gente consegue colocar isso? Eu acho que a pergunta não é assim, é claro que assim, a resposta é sim, é possível, mas eu acho que a pergunta existe a necessidade de se aplicar essa metodologia? Assim, quando você aplica e você pensa num diagnóstico, como que você pode contribuir? Existe algum mal-estar por parte dos funcionários? Possível é. Uhum, A questão é tá. se existe, de fato, né, uma problemática. Claro, para atuar, né? Para Uhum, resolver um problema, né? uhum. Vamos ver que tem mais uma aqui. Qual é a parte mais onerosa nesse processo? Medições, luminárias, automação? Então, gente, por incrível que pareça, são as medições. As medições. Porque as medições. Eu devia ter feito múltipla escolha. São as medições e isso, na verdade, é algo que o mercado ainda não solucionou. Isso não é feito e nem deve ser feito pelo lighting designer. Assim, o well, como eu te falei, ele tem um escopo de um profissional chamado, né, que eles denominam é, o Well Performance Agent, que faz essas spot measurements. E Uhum. isso é caro. Assim, no nosso caso, a gente ainda tem um agravante
que no diagnóstico a gente não aplica só a pesquisa, a gente faz toda a aferição espectral, porque a gente precisa dos indicadores comportamentais e dos espectrais. Então, sem dúvida alguma, a medição, até porque a tecnologia de iluminação dinâmica, espectrometria mais aplicada e mais fina, ela está se barateando, ela está barateando muito. Hoje já está muito mais acessível, né? Trabalhar com esse tipo muito mais de acessível. Que incrível. Acho que é isso, Flávio. As perguntas aqui encerraram, a menos que alguém tenha mais alguma pergunta para colocar aqui para gente. Se quiser, pode colocar. Mas eu acho que faz total sentido a gente ir para uma parte 2 dessa live para falar um pouquinho mais sobre o EL, sobre ciclo circadiano, enfim, tem muito assunto aí que acompanha esse tema. Vai ser um prazer, Ju. Que legal, muito obrigada. Bom, quero te agradecer muito, foi muito rico, muito interessante estar aqui com você. Essas informações aqui, eu estava lendo aqui os comentários, o pessoal gostando muito e tal. Realmente faz total diferença quando a gente vê tudo que a gente fala de uma forma tão teórica, tão intangível, convertido em resultados, convertido em números, né? Acho que esse é o maior desafio. Sim. E é incrível o trabalho de vocês. Parabéns. Só Obrigado. tenho a elogiar e agradecer. Obrigado. Conte conosco. Tá certo. Muito obrigada. Pessoal, obrigada então pela presença de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente continua aqui falando. Logo mais tem mais conteúdo para vocês. Quando tiver a live 2, eu aviso. Beijo para todo mundo. Tchau, Flávio. Obrigado. Boa noite. Tchau.